Hi, my friend. Welcome to one more class. How are you today? How's it going? Tudo certo? Hoje na sala de gramática, os pronomes reflexivos em inglês. O que são ações reflexivas? Quando você diz, por exemplo, em português, eu me levanto, eu me calo, quando o sujeito da ação, eu, por exemplo, eu também sou o sujeito da ação. Eu calo a mim mesmo, eu me calo, eu me levanto, ou então eu me machuco. Você pode machucar alguém, mas quando você se machuca, essa é uma ação reflexiva, porque o sujeito e o objeto, lembra, o sujeito é aquele que faz a ação e o objeto é aquele que sofre, na verdade é a mesma pessoa. Alguém faz algo a si próprio, eu faço algo a mim mesmo. Essas são ações reflexivas e os pronomes reflexivos em inglês têm uma forma diferente que você tem que memorizar. Por isso a gente vai aqui direto para essa tabelinha, onde você tem aqui na direita então os pronomes reflexivos. Antes de a gente começar a falar mais especificamente deles, lembrando aqui essas duas outras listas. A da esquerda, você já está aí careca de saber que é os pronomes sujeito, são aqueles que você já aprende desde a primeira aula de inglês e que fazem ação, né? Por isso que eles se chamam pronomes sujeitos. E você viu recentemente também numa aula aqui nossa de gramática os pronomes objetos. Já tem que estar na ponta da língua, você tem que estar memorizado cada um dos pronomes objetos que sofrem a ação, né? Então, relembrando rapidinho, se eu digo aqui, eu trabalho com John, I work with John. Sim, eu trabalho com ele. Aí se você trocar o John por ele, você não vai poder usar o he, eu trabalho com ele, mas não é o ele sujeito. O sujeito sou eu. Eu trabalho e ele está sofrendo ação. Eu trabalho com ele, então a gente vai usar aqui o pronome objeto. I work with him. Lembrado? Se eu inverter aqui e dizer o John trabalha comigo, vai ser a mesma coisa. John works with me. Aí agora eu inverti, ele que trabalha. O John é o sujeito e eu sou o objeto, por isso que eu uso o me. John works with me. E aqui, se eu quiser substituir o John, dizer ele trabalha comigo, aí sim, é o he, né? Porque ele é o sujeito dessa frase, quem é o objeto sou eu. Agora, em alguns casos, a ação ela é feita e sofrida pela mesma pessoa. Aí a gente vai usar os pronomes reflexivos. Por exemplo, aquela música famosa, Estou dançando comigo mesmo. É um clássico, você nunca escutou aquele som I'm dancing with myself? Eu estou dançando comigo mesmo. Talvez você tenha escutado já, acredito que sim. I'm dancing with myself, oh, oh, I'm dancing with myself. Eu estou dançando, aí eu tenho que usar o pronome reflexivo, porque eu estou dançando com eu. Ambos, o sujeito e o objeto sou eu. Então, nesse caso, estaria errado usar o me. I'm dancing with me, que é aqui o objeto. Sim, é o objeto, mas também é o sujeito. Então, se fosse, por exemplo, ela está dançando comigo, she's dancing with me. Tá perfeito. Ela está dançando comigo, she's dancing with me. Mas agora, se o sujeito também sou eu, o objeto vai ter que ser o objeto reflexivo aqui. O pronome reflexivo que está na lista é o myself. I'm dancing with myself. Vamos então começar memorizando a lista. Você vai repetir depois de mim, ok? Então aqui para o I, me, e aí o pronome reflexivo é repeat. Myself. Yourself. Himself, herself, itself. Yes, isso aí. Quando for singular, aqui os pronomes singulares sempre terminam em self. E agora os pronomes plurais, por exemplo, nós, conosco ou com nós mesmos, seria então ourselves. O plural fica selves. Mais uma vez, ourselves. Yourselves. Aqui é o you plural, com vocês mesmos, Vocês estão falando
com vocês mesmos, por exemplo. Yourselves, que aí é o plural, diferente do singular aqui. E, finalmente, repeat, themselves. Geralmente não é muito difícil de memorizar essa lista, não. Na verdade, se você observar, esses pronomes reflexivos, eles derivam dos outros pronomes. Ele vai derivar ou do pronome objeto, que é o caso aqui do himself, por exemplo, aqui o him, himself, her, herself, it, itself. Mas, às vezes, ele não deriva do pronome objeto e sim do possessivo, que é o caso aqui do myself. My é meu, aí então alguns dos pronomes reflexivos são derivados do possessivo. Myself, aqui também, o your é o possessivo, teu, né? Teu, yourself, aqui no plural também, o our é o possessivo, na verdade. Só observe aqui, mas geralmente não é tão difícil de memorizar essa lista. Ou ele deriva do pronome objeto, them, themselves, ou então ele deriva do pronome possessivo, né? Por exemplo aqui o myself, my, meu, myself, ok? Aí, se você precisar, repete mais uma vez aqui para memorizar, mas a gente vai ver agora com os exemplos, vai ficar mais fácil de assentar essa informação na sua cabeça. Vamos começar a parte 1, então. Repeat. Part 1. Reflexive pronouns. E esta é a regra, né? Quando o sujeito da frase é aquele que faz a ação e o objeto da frase é aquele que sofre a ação, são a mesma pessoa, usamos os pronomes reflexivos. Nesse caso, o sujeito está fazendo algo a si mesmo, a si próprio. Vou dizer que eu me amo, né? Eu amo a mim mesmo. Vai ficar então, I love myself. Como essa menina aqui da figura, ela se ama, né? She loves herself. Sempre que o sujeito e o objeto forem a mesma pessoa, usa o pronome reflexivo. Isso aqui é uma boa qualidade, né? Você se amar é importante. I love myself. And you? Do you love yourself? Próximo exemplo, você se conhece, né? Quem conhece melhor a gente do que a gente mesmo? Então eu digo para você, confie no seu taco, confie na sua intuição, porque você se conhece, você sabe o que é melhor para você. Essa frase em inglês vai ficar então, you know yourself. Right. É muito comum de usar os pronomes reflexivos quando é uma ordem, um comando, no modo imperativo. E essa frase, por exemplo, é bem comum em livros de autoajuda ou certas palestras motivacionais. Eles digam para você, o que é muito importante é você se conhecer. Então eles know yourself. Ou ainda, se ache, se conheça, se ache. Find yourself. É muito importante que você se conheça, que você se ache. Geralmente vem com a idade, né? Um pouco de sabedoria e a gente vai no caminho se conhecendo. Eu acho que é uma baita de uma habilidade, quando você sabe realmente o que você quer e o que você pode, o que você consegue. É uma baita habilidade para você desenvolver, se você ainda não desenvolveu completamente. You know yourself, você se conhece. E você sabe nas coisas que você é bom. Por exemplo, aqui eu quero ensinar uma expressão extra que eu pensei agora, que às vezes a gente diz, né? Eu sou bom em alguma coisa. Por exemplo, I play football well. Eu jogo futebol bem. Tem gente que acha que é arrogância ou, sei lá, petulância a pessoa dizer que é bom em alguma coisa. Eu acho que não, acho que não tem porquê você admitir quando você sabe que você faz alguma coisa bem, tem que ser confiante e dizer sim, I play football well, modesty aside, modéstia à parte, essa é a expressão que eu quero ensinar aqui extra, modéstia em inglês é modesty. E aside é literalmente de lado ou ao lado, então tipo, deixando a modéstia de lado,
Modesty aside, I play football well. Memoriza essa expressão também, eu acho bem legal você usar. Claro, depende do seu tom aí, não vai soar. Talvez você realmente soe arrogante, né? Mas se você falar isso numa boa, sure, I play football well. Modesty aside, I play football well. Não tem por que você admitir as suas qualidades, certo? Essa é uma expressão bem bacana. Vamos então continuar. E aqui já é uma coisa um pouco mais negativa, o próximo exemplo. Repeat. He hates himself. Ele se odeia, ele odeia a ele mesmo, né? He hates himself. And Brenda, repeat. Brenda is talking to herself. Quem nunca? Who never? Não é tão louco assim, né? Você conversar consigo mesmo, às vezes a gente pensa alto. Hoje em dia você vê na rua aí, nem dá pra saber quem tá falando sozinho, quem tá falando no fone, aqui no celular, com o microfone. Às vezes tu vai assim, ó, o cara ali falando sozinho. Não, tá falando no telefone. Mas, no problem. Brenda is talking to herself. Lembrando que sempre o sujeito e o objeto, nesses casos, são a mesma pessoa. O sujeito está fazendo ação a ele mesmo. Uma outra frase muito verdadeira é que a história se repete. Ela repete a si mesma, né? Repeat. History repeats itself. É um ciclo, muitas coisas realmente se repetem. Próximo exemplo, vamos nos divertir, né? Afinal de contas é uma festa. Repeat. It's a party. Let's enjoy ourselves. Ação reflexiva aqui, nos divertir. Vamos divertir a gente mesmo. Vamos nos divertir. Let's enjoy ourselves. Como eu disse antes, essas ações são bastante comuns quando você dá um comando, faz um pedido, dá um conselho. Você diz para a pessoa, ei, se divirta. Você diz para o seu amigo, yes, good idea. Enjoy yourself. Divirta-se. Enjoy yourself. Se forem duas pessoas, são dois amigos, aí você usa no plural. Yes, enjoy yourselves. Divirtam-se. Enjoy yourselves today. Próximo exemplo, o yourselves no plural. Então, quando é mais de uma pessoa, o exemplo é, repeat. Look at yourselves in the mirror. Pronúncia de mirror é um pouquinho mais chatinha, né? Que é espelho em inglês, mirror, que tem esse som virado do R, né? Ra, re, ri, roar. Tanto no meio e como no final, tem que fazer duas vezes. Mirror. Mirror. Quase que um rugido, né? Mirror. Pratica aí, principalmente para iniciantes, é um som difícil de fazer. E último exemplo, o Lucas e o Mark nunca se comportam. Lucas and Mark never behave themselves. Você tem um filho ou uma filha, está saindo de casa, vai deixar ele sozinho, você diz para ele ou para ela, aí se comporte, behave yourself. Ou se forem filhos, né, mais de um, você se comporte aí, behave yourselves. Got it? Entendido? Então tá, depois você pega essa lista aqui, tenta memorizar, ou agora pausa o vídeo, se precisar mais um tempinho para dar uma comparada nos pronomes, que a gente vai seguir agora, mas isso aqui tem que estar bem memorizado, né, todas as três listas aqui, mas a lista dos possessivos também tem que estar na ponta da língua, você não travar na hora de falar. A gente vai continuar praticando e também vai ajudar na memorização. Depois os exercícios, tudo complementa. Então vamos para a parte 2. Repeat. Part 2. By plus reflexive pronouns.
Espera aí, né? O plus aqui, o sinal de mais a gente lê como plus. É o by, a preposição by, mais os pronomes reflexivos. Repeat. By plus reflexive pronouns. A gente vai ver agora um caso específico do uso dos pronomes reflexivos com essa preposição. Sempre que alguma coisa, você está dizendo que alguém está sozinho, vamos ler a explicação aqui juntos. Para dizer que alguém está sozinho, ou faz algo sozinho, né, sem ajuda de ninguém, usamos by plus reflexive pronouns. Por exemplo, aqui o primeiro exemplo é: eu consigo carregar essa mesa sozinho. Nesse caso, sozinho no sentido de sem ajuda. Né? Então, o exemplo completo vai ficar: repeat. I don't need help, thanks. I can carry this table by myself. Literalmente seria por mim mesmo, né? O by, por. Não preciso de ajuda. By myself. Por mim mesmo, eu sozinho consigo fazer a ação. Então sempre, né? Você está dizendo que alguém não precisa de ajuda. Não, ele consegue fazer sozinho. Ela consegue fazer aquilo sozinha. Você vai usar essa estrutura by mais o pronome reflexivo, dependendo da pessoa, né? Que você está falando. Ou ainda, quando você está dizendo que a pessoa está sozinha, né? O cara está sozinho no quarto, a moça está sozinha em casa. Esse também é a mesma construção. A gente vai ver alguns exemplos que é relacionado a ajuda, sem ajuda, e outros, não, fisicamente sozinho, sem ninguém em volta. É para esses dois usos que a gente usa essa construção. Vamos ver o próximo exemplo. Repeat. Some lessons you must learn by yourself. Outra verdade aí, né? Algumas lições você deve aprender sozinho, ou como está aqui a tradução, por si próprio. Você vai aprender muito com seus pais, seus professores, amigos, mas algumas lições não tem conselho, você tem que tentar sozinho, tentar aprender, né? Aprender na tentativa e erro. Muitas vezes se dá mal, aí aprende a lição. Você aprende sozinho algumas lições na vida. I believe. Eu acredito. I believe. Próximo exemplo. Repeat. Vamos fazer em duas partes. You should go to the party with her. She can't go there by herself. Traduzindo aqui, né? Ela não pode ir lá na festa sozinha. Então ela precisa de companhia. Ela não pode, provavelmente é uma menina muito nova. You should go to the party with her. She can't go there by herself. Ok? Do you understand? Sabe? Mais um tempinho para entender aqui o contexto, você pausa. Senão a gente vai para número 4, que é aquele segundo caso, sozinho, sem ninguém ao em volta, não relacionado com ajuda. Nesse caso aqui, o John gosta de assistir TV no seu quarto sozinho, sem companhia. John likes to watch TV in his bedroom by himself. Sempre usando o pronome adequado, né? Que o John é o he, né? Ele, com ele mesmo, sozinho. Ele gosta de ficar sozinho. By himself. Number 5. Repeat. This is an automatic door. It closes by itself. Ela fecha sozinha. A porta é automática, então ela fecha ela mesma, né? Aqui como it, a porta é algo, não é uma pessoa, a gente usa o it by itself. Next example. Repeat. Dan and I can't finish the report by ourselves.
Isso, a gente precisa de ajuda, a gente não consegue terminar sozinho. Né? Observa que o then and I é o mesmo que nós, then e eu, né? Then and I é o mesmo que nós, por isso que aqui eu usei o pronome reflexivo, que é referente ao we, né? Ourselves. We can't finish the report by ourselves. We need help. Number 7. Repeat. Why do you and Ralph always stay at home by yourselves? Então, you and Ralph são duas pessoas, é o you no plural, como se você estivesse falando, né? Por que vocês aí, vocês dois, sempre ficam em casa sozinhos? Nesse caso, sozinhos sem companhia. Né? By yourselves, está no plural aqui. Why do you and Ralph always stay at home by yourselves? And number 8, repeat. They need to clean the apartment by themselves. Um exemplo com cada um dos pronomes reflexivos. Memorize bem, né? Sempre referente ao sujeito. They, themselves. You, plural aqui, duas pessoas. You, yourselves. Tranquilo? E agora aqui a gente tem um PS. O que é um PS? PS, às vezes a gente usa em português, inclusive, então, com certeza você já viu. Mas você sabe o que significa PS? Eu acredito que você sabe para que se usa. Mas literalmente, o que é o P e o que é o S? Postscriptum. É porque vem do latim. A maioria dessas abreviações, elas são derivadas do latim. E em inglês ela significa written after. Escrito após. Sempre você termina aí uma carta, um relatório, e aí tem alguma informação extra que você põe no final, né? A gente põe o tal do PS, que literalmente é o escrito após. E aqui eu botei um PS para dar uma informação extra para você, que é, vamos ler juntos aqui. Nas frases onde dizemos que alguém faz algo sozinho, sem ajuda, aqui é importante, nos casos que você está falando de ajuda, sem ajuda nenhuma, consegue fazer sozinho, sem precisar de outros, é possível omitir o by. Né? Omitir significa não usar, cortar ele e usar somente o pronome reflexivo. Por exemplo, você vai ver o exemplo aqui. Repeat. Julie is 5. But she can make a cake herself. Então ela só tem 5, mas já consegue fazer um bolo sozinha. Sozinha no sentido, né, sem ajuda de ninguém, sem ajuda da mãe ou do pai. Aqui, claro que você pode usar o by herself. She can make a cake by herself. Mas é possível você só cortar o by e usar herself. She can make a cake herself. Somente nos casos que significa sem ajuda. Se é no caso sozinho, né, fisicamente ali, sem ninguém junto, aí você não pode omitir. Os exemplos que a gente está vendo aqui, todos eles é relacionado à ajuda. Né? Então, aqui também é possível omitir no próximo exemplo. Repeat. We can do it ourselves. Thanks. Repeat. You should decide yourselves what to do. Esses 3 exemplos foi omitido o by, mas não quer dizer que você não possa usar, pode sim, aqui poderia ser, né? We can do it by ourselves, you should decide by yourselves, mas é comum de você omitir nesses casos sem ajuda. Mas a gente vai ver agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Como eu disse, nos casos que é só sozinho, sem ninguém junto, aí você não pode omitir, por isso eu vou perguntar aqui, quero que você responda. Answer.
Em que exemplos acima a palavra by poderia ser omitida? Os exemplos acima de 1 a 8 que a gente viu, alguns deles dá para omitir o by, alguns não. Nesse primeiro aqui, quero que você leia novamente o número 1 e decida. Se for sem ajuda, pode cortar. Se for sozinho, sem ninguém em volta, não pode cortar. É possível cortar nessa frase número 1? Can I omit? Yes, we can. We can omit. Nós podemos omitir e dizer simplesmente I can carry this table myself. Quer dar uma de galo aí? No, don't worry. No help, thanks. I can carry this table myself. Sem ajuda, né? Então pode cortar o by, pode usar ou não usar. E no número 2, pode cortar ou não pode? Yes, it's possible to omit. Você pode simplesmente dizer some lessons you must learn yourself. Sem ajuda, mas por si próprio. Pode cortar. Number 3. No, you can't. Nessa frase número 3, ela não pode ir sozinha, sem companhia. Ela precisa de ir com outras pessoas. Então, que não é relacionado à ajuda. Por isso, nesse caso, você não corta. Você tem que dizer she can't go there by herself. Se é sozinha, sem companhia, sem outras pessoas, quando não é relacionado à ajuda, você tem que falar a estrutura completa. And number 4. Number 4. Can you omit? Can you omit by? No, you cannot. Aqui novamente tem que falar by himself, porque é sozinho, né? Sem companhia. Ele gosta de ficar em casa, gosta de assistir TV no quarto sozinho. Você tem que usar by himself. John likes to watch TV in his bedroom by himself. Aqui não corta. 5. Can you omit by or not? Yes, you can. A porta ela não precisa de ajuda, ela é automática. Então ela fecha sozinha, sem ajuda de uma pessoa empurrar ou fechar, né? Então, you can say, você pode dizer, it closes itself. Next, number 6. Yes, you can. Aqui pode novamente. Dan and I can't finish the report ourselves. We need help. We can't finish the report ourselves. Sempre que é sozinho, sem ajuda, você pode cortar. E nesse caso pode. Então, number 7. No, you cannot. Aqui é sozinho, sem companhia, então completo. Why do you and Ralph always stay at home by yourselves? And number 8. Pling. Yes, you can. Aqui sim é possível dizer somente they need to clean the apartment themselves. Entendido? Ficou na dúvida, né? Claro que você pode sempre usar o by. Se você ainda tem pouca experiência no inglês, usa o by. Até é melhor para você fixar mais a estrutura, né? E dizer aqui o mais completo. Só lembrando que é muito comum de você omitir, né? O nativo é a lei do menor esforço. Sempre que
pode falar menos, você acaba cortando. Mas, né, não se preocupe muito, use essa estrutura, eu sugiro. Eu só botei aqui o PS justamente porque se você vê sem, você pode achar meio estranho. E, claro, se você está confiante aí que pode cortar, não tem problema. Se ficou na dúvida, usa o by, só para ficar com certeza que você está falando certo. E para terminar, eu quero que você lembre uma coisa. Essa é a minha mensagem final, que está nesse quadrinho aqui. Lembre, remember, you can learn a lot of things yourself. Você consegue aprender um monte de coisas sozinho. Que eu omiti o by yourself, que é sem ajuda. Claro, você vai aprender muito com o seu professor. Legal que você comprou o curso, está desenvolvendo aí, né, com as videoaulas. Você deve fazer aulas com o professor também. Eu não tenho, né, aprender sozinho leva muito tempo, só sozinho. Mas não quer dizer que você não possa aprender muitas coisas sozinho em inglês, eu estou falando. Claro que para a vida toda, mas aqui especificamente do inglês, né, com essa imersão. Você sabe que tem a aula, tem a videoaula, tem aí outros cursos talvez você possa fazer, mas fora do horário de aula, tem aqui, ó, você tem que continuar estudando, se imergindo na língua. Como eu sempre falo, né, filmes, músicas, são séries de TV, são coisas aí muito prazerosas que você pode aprender sozinho. Google tá quase tudo ali, né? Você pode pesquisar. Isso é você ter essa atitude, tomar a iniciativa de buscar o conhecimento, vai fazer uma grande diferença, né? Lá na frente. Claro que se o cara que só fica na aula, né, estuda aqui a aula, por exemplo, de 30 minutos, é a nossa aula de hoje, a videoaula, e vai aprender muito menos que o cara que foi atrás, viu outros exemplos, e você pode aprender, com certeza, muita coisa sozinho. Continue fazendo as aulas, mas seja curioso, né? Vá atrás da informação. E claro, se você vai atrás da informação e ficou na dúvida, não entendeu direito, aí vai tomar nota. Oh, teacher, I don't understand. Aí você vai, tira a dúvida com o seu professor, porque ele é a pessoa mais aconselhada para tirar o conhecimento exato. Mas não, tem muita coisa que você vai somente ler ali, procurando no Google, tem muito exemplo, você já vai entender de cara. Pergunta para o professor só para ter certeza na aula, mas você vai aprender muita coisa sozinho. Acho que você sabe disso, né? Hoje em dia é a era da informação, você tem que ir atrás, vai mudar a sua vida, realmente, mudar o seu approach, aqui, a sua abordagem com o idioma. Beleza? Então até a próxima. See you next time. Bye bye.